O exemplo do Vietnã. Confira como o país do Sudeste Asiático conseguiu controlar os casos de Covid-19. Aqui as pessoas fazem o que foi determinado, não porque são obrigadas, porque a polícia vai interferir, ou porque isso é cultural. Cultivo de hortas aumenta na pandemia e ganha espaço urbano. A gente costuma dizer que a agricultura urbana é uma nova terapia, que a gente chama de terrapia. O Notícias em Foco está no ar. Enquanto o Brasil acumula a triste marca de milhares de pessoas mortas pela Covid-19 e mesmo nações desenvolvidas como os Estados Unidos e a Itália, que um dia já perderam o controle da pandemia, um país no Sudeste Asiático surpreende o mundo. Estamos falando do Vietnã. Os vietnamitas levaram muito a sério a ameaça do novo coronavírus e encontraram uma forma de lidar com a pandemia com muita responsabilidade. Em mais de um ano, o Vietnã acumula quase 3 mil casos de infecções por Covid. Não, esse não é o número diário, é o total desde o começo da pandemia no país, com 95 milhões de habitantes, o dobro do estado de São Paulo. Brasileiro que mora em Da Nang, o piloto Yasha Luiz, conta que a rotina mudou nas cidades vietnamitas antes mesmo da OMS declarar o surto mundial. Em janeiro, a gente começou a escutar que tinha uma doença na China. Tinha uma doença na China que estava se espalhando e tal. Em fevereiro, meados de fevereiro, os vistos chineses foram cancelados. Visto de permanência no país de todos os chineses ao mesmo tempo foram cancelados e a gente começou a levar eles de volta. Então, eu fazia voos quase toda semana, levando eles de volta, inclusive para Wuhan. Março foi fechado para o resto do mundo. Muita gente dentro do país de outros lugares que não conseguiu voltar para casa porque os países foram se fechando e aqui na região todos eles se fecharam. E aí veio o lockdown. O confinamento começou em 1º de abril. Quando veio o lockdown, todo mundo tinha dinheiro em casa, porque é normal ter dinheiro em casa e não ter dívida. Na verdade, está positivo em alguma forma. Mesmo o mais pobre é assim. Então, quando fechou tudo, simplesmente eles começaram a viver só de comida. Comida é muito barato aqui no Vietnã. Eles não sentiram. Eles ficavam com a casa aberta, a família sentada na frente da casa, na rua, e olhando o tempo passar. O lockdown vietnamita foi preventivo, quando havia somente 10 casos confirmados em Hanoi, a segunda maior cidade do país. Ao contrário de outros países que só apelaram para o fechamento completo como último recurso, quando as infecções já se contavam aos milhares. Não foi determinado quais eram os serviços essenciais e, ao mesmo tempo, o vietnamita sabia quais eram os serviços essenciais. Então, a gente via que os mercados ficaram abertos, o lixo foi recolhido, pouquíssimas pessoas na rua, sempre de máscara. A máscara aqui já era usada. Se usa máscara para quando você está doente, para não passar para outra pessoa. Se usa máscara para proteger da poluição, eventualmente. E se usa máscara para proteger do sol. Então, a máscara já era uma coisa de uso constante e foi usada, é usada até hoje na rua ostensivamente, mesmo tendo 0 casos. O governo montou um exército de rastreadores para encontrar e isolar os possíveis infectados. Casos suspeitos geram isolamentos em bairros ou cidades. O paciente ele é chamado aqui de F0. Quem entrar em contato com F0 é chamado de F1. E quem entrar em contato com F1 é F2. Então, todos até F2 têm que ir para a quarentena mandatória. Foi utilizado campos militares, foi utilizado hotéis, foram utilizados apartamentos. Se eles não têm certeza de quantos F2 tem, todo o prédio é fechado, ou todo o bairro é fechado, ou toda a rua é fechada. E as pessoas fazem esse lockdown dentro desses
essa quarentena dentro de casa ou naquela região. Escolas foram fechadas e os casos registrados são acompanhados de perto pela mídia local, sempre com um rastreio de onde o paciente passou. Como o número de casos é pequeno, eles ainda chamam pelo número. Paciente número 1.600 e tal contraiu a doença, entrou no país, um navio de pesca pelo Camboja, pegou um avião da empresa tal para Hanoi, de Hanoi pegou o carro tal, não sei o quê, entrou em contato com o paciente fulano de tal, número tal, parará, parará, e assim vai. Com uma infraestrutura de saúde pública limitada, o governo vietnamita concentrou esforços na realização de testes e no rastreamento de contatos. Essa tática já havia sido empregada para combater a epidemia da SARS há 18 anos. Como aqui pegou mais forte os outros vírus e eles morrem de medo de doença, eles se protegem. Um amigo meu me disse assim, olha, se tivessem tantas mortes quanto no Brasil aqui, ninguém saía de casa. A proporção de estrangeiros dentro do Brasil, dentro do Vietnã, é muito maior que no Brasil. Então existe um perigo real dos estrangeiros trazerem a doença para dentro do Vietnã. Atualmente só entra no Vietnã trabalhadores especializados com permissão do governo. O plano vietnamita contra a Covid deu certo. O país registrou 35 mortes. Outro ponto que Yasha Luiz chama a atenção é pelo respeito às orientações das autoridades. Houve a determinação do governo, as pessoas fazem. É diferente do Brasil, que você começa a discutir, será que isso é melhor, será que não é, será que... os serviços essenciais podem ficar abertos. Se você sente que o seu serviço é essencial, naturalmente o seu serviço vai ficar aberto. Se algum dia alguma autoridade chegar e disser que o seu serviço não é essencial, você fecha. Sem problema nenhum, sem discutir se é ou se não é. Aqui no Vietnã, não. Aqui as pessoas fazem o que for determinado, não porque são obrigadas, porque a polícia vai interferir, ou porque é cultural. A comunicação aberta e transparente sobre o vírus foi uma das armas do Partido Comunista, que controla o governo e é a única legenda política do país. Campanhas oficiais e celebridades protagonizaram vídeos explicativos e cartazes. Sai um informe de papel com o carimbo do governo, e nesse informe eles dizem, olha, tome cuidado com isso, use a máscara, faça não sei o quê. A gente recebe no celular esses informes como mensagem de texto. Tome cuidado, está tendo mais casos na região tal, aquelas coisas que todo mundo sabe, mas realmente eles informaram a população. A economia do Vietnã cresceu pouco mais de 2% em 2020, um número menor do que o registrado nos últimos anos, mas diferente das quedas registradas ao redor do mundo. A economia ainda está crescendo, gerando empregos e as pessoas ainda estão tendo uma vida normal, relativamente normal. A área do turismo, a aviação foi muito afetada, mas a área de indústria não foi afetada, a área de outras áreas foram menos afetadas. Ainda não é uma cidade turística, está fechada até hoje, agora está começando a voltar turismo local. Todos os hotéis ainda estão fechados. Não existem casos no país. Agora, 2 meses atrás, começou aos poucos a abrir os hotéis. Realmente o Vietnã se mostra como um grande exemplo de que a resposta rápida a um problema de saúde pública, assim como, vamos dizer, a capacidade de vigilância, podem fazer toda a diferença no combate ao novo coronavírus. Para se ter uma ideia dessa eficiência, Malu, no ranking de mortalidade de Covid-19 para cada 1 milhão de habitantes, o Vietnã aparece na posição de número 138, muito diferente do Brasil, que hoje, infelizmente, ocupa a 8ª colocação. E agora o nosso assunto é economia. Segundo um levantamento feito pelo Serasa, 63 milhões de brasileiros estão às voltas com dívidas. O número impressiona e esse foi um dos motivos que levou o governo a incluir a educação financeira
como tema do currículo escolar. Pois é, desde o ano passado, os alunos do ensino infantil ao fundamental já estão vendo esse conteúdo nas aulas de matemática e outras disciplinas, como geografia e até língua portuguesa, o que no futuro pode ajudar e muito a mudar essa realidade de inadimplência que o Brasil registra todos os anos. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio aponta que quase 67% dos brasileiros estão com as contas atrasadas. Um dado que revela uma dificuldade enfrentada por muita gente: gerenciar as próprias despesas. É o caso da Amanda. Com os gastos do cartão e a falta de planejamento, fechar as contas no fim do mês sempre foi um desafio. A minha rotina financeira, há uns anos atrás, era extremamente bagunçada e desorganizada. Quando eu fui ver, eu já estava devendo a faculdade, devendo em cartão de crédito, não sobrava dinheiro no final do mês, já tinha virado uma bola de neve gigantesca, de qual já não dava mais conta de jeito nenhum de conseguir pagar com aquilo que eu ganhava. Uma situação que poderia ser evitada se a Amanda tivesse mais informações sobre educação financeira. Foi aí que eu compreendi que eu tinha necessidade de aprender sobre educação financeira para poder sair daquela bola que eu tinha me enfiado de dívidas. Então eu comecei a estudar, a ver videoaulas, a seguir pessoas desse meio, comecei a compreender o que era a educação financeira. Eu acredito que se a educação financeira tivesse entrado na minha vida muito antes, eu não teria passado por nenhuma das dificuldades que eu passei quando eu tinha 19 anos e não sabia nada sobre isso. Desde o ano passado, o planejamento financeiro passou a ser discutido nas escolas com a inclusão desse tema na Base Nacional Curricular Comum, uma forma de garantir que o brasileiro aprenda desde cedo a controlar gastos e lidar com o dinheiro. É o que a professora Vanessa Martim mostra aos alunos do ensino fundamental. Muitos acreditam que educação financeira é guardar dinheiro, e não é. E sim o que você vai fazer com o dinheiro. Se ganhar muito ou não, o que importa é que as duas situações precisam ser planejadas. E a educação financeira, ela deve começar desde sempre, fazer parte da rotina. Pequenos gastos podem ser armadilhas e desequilibrar as despesas. Segundo uma pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, 46% dos brasileiros admitem que não conseguem controlar o orçamento. Qualquer descuido pode levar à inadimplência. Eu penso que um dos motivos do Brasil hoje ser um dos países com maior número de endividados é a falta da educação financeira. Então, posso dizer que se eu tivesse tido essa educação financeira antes, com certeza eu estaria em outro patamar hoje, com outro estilo de vida. Um indivíduo, sendo orientado desde cedo, vai crescer um jovem crítico, capaz de tomar suas decisões, um adulto consciente, responsável pelas suas atitudes, sabendo como poderá agir para que consiga atingir o equilíbrio entre o ser, o fazer e o ter. Problemas financeiros estão entre as principais causas de desequilíbrio mental. 8 em cada 10 inadimplentes sofrem impacto emocional negativo por conta das dívidas. A pessoa não tem tranquilidade, gera uma sociedade endividada e é importante perceber que a educação financeira tem uma ligação direta com a saúde mental e ao bem-estar emocional. E para estabelecer uma boa qualidade de vida, não basta jogar os gastos numa planilha. É preciso mudar o comportamento e o relacionamento com o dinheiro. Se eu tiver que gastar R$1, eu sempre penso se aquilo realmente é necessário, se realmente eu preciso comprar aquilo, ou se simplesmente é uma coisa supérflua que eu não preciso naquele momento e eu posso deixar para depois. Hoje, todo o meu gasto é controlado e é pensado. E não há dúvida de que a pandemia nos trouxe novas rotinas, mas as mudanças de hábito também criaram em nós ótimas oportunidades para se envolver com um hobby. E muita gente, enfim, pôde se dedicar a algumas atividades que antes eram deixadas de lado por conta da correria. Reforma,
tricô, jardinagem. Essas são algumas atividades que ganharam espaço na rotina em tempos extraordinários de quarentena. Muitos se aventuraram na culinária e o pão foi quase uma unanimidade. Mas na casa da Mariana Veiga, o que reinou absoluto foi o queijo. Eu gosto de fazer queijo, eu gosto de cozinhar coisas diferentes. E há mais ou menos uns 10 anos, uma amiga minha me contou de um site que vendia um kit para fazer o meu próprio queijo brie. Eu fiquei alucinada, encomendei correndo, comprei o kit e desde então eu venho fazendo vários tipos diferentes de queijo. Desde o início de 2019, Mariana mora com a família na Eslovênia. E foi durante a crise sanitária de 2020 que a brasileira encontrou a motivação para se dedicar ao hobby preferido. Eu moro numa cidadezinha minúscula, chama Bled, tem 5.000 habitantes. E eu moro meio que numa zona rural e eu falei assim, nossa, agora que eu me acabo de fazer queijo. Mas a gente nunca tem tempo para nada. Aí, aqui na Eslovênia, em março, baixou lockdown total. A gente não podia sair das cidades, a gente podia sair das nossas casas, mas a gente não podia sair das cidades. E várias regras, o nosso filho não ia mais pro jardim da infância e tudo uma bagunça. Mas fazer queijo era o que me desestressava e o que me deixava esquecer de tudo que estava acontecendo e eu conseguia me dedicar a alguma coisa por um tempo. Da cozinha para as redes sociais, a produção de queijos da Mariana ganhou fama e seguidores. Eu sou a Mariana do The Veigas e em tempos de isolamento social, ninguém tá viajando. Então, vamos aproveitar esse momento para nos dedicarmos um pouco aos nossos hobbies e coisas que deixam a gente felizes em casa também. Quem me conhece sabe que eu adoro fazer queijo e um dos meus queijos favoritos de fazer é o queijo camembert. Eu adoro fazer isso. Então agora eu mexo um pouco. Eu postava nas redes sociais foto como meio que uma mãe orgulhosa. E os meus amigos sempre falavam, mostra um vídeo de você fazendo, conta como você faz. Aí eu falei, quer saber? Eu vou filmar fazendo esses queijos. E já que os meus amigos querem ver, eu vou aproveitar, colocar nesse canal do YouTube, eu mando o link pra eles e eles assistem por lá. E tem sido uma delícia, porque as pessoas comentam muito no canal, falando, nossa, eu não tinha ideia como fazer queijo, ou eu sempre tive vontade de fazer queijo, mas achava que era uma coisa de outro mundo, mas aí vendo o seu canal eu tive coragem e passei a fazer. Então isso é muito legal, é muito gostoso ver as pessoas contando que elas fazem queijo por conta do canal. Produzir queijo é uma terapia que exige dedicação, mas a recompensa vem em forma de sabor. O brie ainda é o meu queijo favorito de fazer e de comer, mas eu também faço gorgonzola, gouda, mussarela, queijo coalho, queijo frescal, vários tipos de queijo, ricota, e são todos deliciosos, eu adoro todos. E a Mariana reforça, não é preciso esperar a aposentadoria para se dedicar a um passatempo ou a algo que nos dê prazer e ajude a aliviar as tensões. Eu sugiro que você encontre um hobby, encontre alguma atividade legal para fazer, porque é um momento em que você esquece o que está acontecendo, foca em um assunto completamente diferente, desafiador, e se for queijo, que seja uma coisa gostosa também. Que delícia de reportagem! E enquanto a Mariana fabrica o próprio queijo, muita gente está cultivando os próprios alimentos. Ter uma horta doméstica, mesmo que seja na varanda de um apartamento, é uma tendência cada vez mais forte nos grandes centros urbanos. Orégano, manjericão, cebolinha. Esses são alguns dos temperos e hortaliças que a Dona Ivone cultiva neste cantinho, que fica na área comum do prédio onde ela mora, na zona norte de São Paulo. Sempre eu plantava algumas coisas, né? O pessoal vinha, pegava remédio. Aí eu falei para Dona Rosângela, né, que era bom fazer uma hortinha para plantar bastante coisinha, né? Às vezes quer um tempero, alguma coisa, a pessoa vem aqui e pega.
projeto da Dona Ivone fez tanto sucesso entre os moradores que virou um projeto do condomínio. Olha, os benefícios que às vezes precisa de um manjericão para fazer um macarrão, ali tem, a cebolinha, precisa de um boldo, às vezes a pessoa não está se sentindo bem, tem um boldo, tem um capim-santo para fazer um chá, tem uma melissa, um calmante, né? É muito bom ter essas coisas assim. E não é só no prédio da Dona Ivone, não. A ideia de plantar alimentos ganha cada vez mais espaço na cidade, impulsionada pela busca por qualidade de vida. A agricultura urbana tem sido muito crescente nos centros, né, principalmente nos grandes centros urbanos. Eu vejo como um movimento que cada vez mais é intensificado. Percebo que depois da pandemia é algo que cresceu mais ainda. Existe já esse movimento de agricultura urbana. Aqui em São Paulo tem sido muito forte. Então, para além das casas, né, esse movimento começa também a expandir para fora, então muitos terrenos, praças sendo ocupados e hortas comunitárias surgindo nesses lugares também. A Juliana é permacultora e dá aulas de cultivo sustentável no projeto Arborecer, uma escola de agroecologia criada em 2013. O local fica numa área verde no meio da cidade de São Paulo, que começou a ser reflorestada na década de 1950. Na década de 50 foi um momento bem marcante para a gente, para o espaço, porque foi quando meus avós chegaram nesse terreno aqui na Zona Norte de São Paulo e começaram a plantar. Essa foi a primeira ação. Então, aqui tem uma mini floresta hoje em dia de muitas espécies nativas, muitas frutíferas também. Então, acaba chamando muita atenção. É uma mini florestinha mesmo no meio da cidade. E aqui a gente desenvolve a produção de alimentos em cima de uma laje, porque embaixo tem muitas plantas, muitas árvores, faz muita sombra. Então, a gente cultiva sob uma laje em diversos recipientes, dialogando também com o ecossistema urbano. Então, hoje a gente tem mais de 100 espécies de vegetais comestíveis cultivados em recipientes numa laje urbana. Mas não é preciso ter um quintal grande ou uma mini floresta em casa para cultivar alimentos. Mesmo quem mora em apartamentos pode ter temperos e hortaliças frescas sempre à mão. É possível, sim, produzir alimento em pequenos espaços. Aqui no Arborecer, justamente, os nossos cursos são voltados para a otimização dos espaços urbanos para a produção de alimento, seja um quintal, seja uma sacada, uma varanda de apartamento. É possível a gente fazer hortas verticais com diversos recipientes. Aqui mesmo a gente utiliza, muitas vezes, recipientes que iam para o lixo, a gente ressignifica. Às vezes um caixote de madeira pode virar um canteiro ali na sua varanda, às vezes uma embalagem de alguma coisa, uma garrafa, a gente pode utilizar para estar produzindo alimento. Então, a gente também trabalha dentro dessas possibilidades de hortas de baixo custo. Quanto menos eu tiver que comprar, melhor. E para quem quer começar uma hortinha em casa, preste atenção nestas dicas. As hortaliças, no geral, elas precisam de, no mínimo, 4 horas de luz solar. Então, esse é um fator bem importante da gente observar antes de começar a nossa horta. Então, por isso, a gente sempre costuma dizer que é legal você começar a sua horta com espécies mais rústicas, que são menos exigentes em adubação, em água, por exemplo, e até luz solar. A gente pode começar com rúcula, com rabanete. O rabanete, em um mês, da semeadura até a colheita, é muito rápido, né? A rúcula também, tudo a gente consegue produzir em jardineiras. O inhame é uma espécie muito rústica também, muito fácil de ser manejada. Então, às vezes a gente já quer começar com alface e tomate, porque é o que compõe a salada de quase todo mundo, mas na verdade são culturas bem difíceis para quem nunca começou. Então, eles vão requerer muito manejo, muitos cuidados, e aí, de repente, então, é legal a gente começar com outras espécies mais rústicas e depois partir para as mais exigentes, para a gente ir pegando o jeito até lá. Mais do que um simples manejo, o cultivo de horta pode ser também uma terapia.
Para Juliana, consumir os produtos da terra alimenta o corpo, assim como plantar alimenta a mente. A gente costuma dizer que a agricultura urbana é uma nova terapia que a gente chama de terapia. A gente tem praticado essa terapia porque quando você cria novamente esse contato, essa reconexão, não só com o alimento, mas como esse alimento é produzido, quando a gente tem uma hortinha, mesmo que pequena, num espaço otimizado, é possível acompanhar o ciclo desses vegetais. Então, a gente reconhece esse alimento de uma outra forma. Então, a gente costuma dizer que plantar o seu próprio alimento é muito mais do que só ter uma horta, né? Não é só jardinagem, mas expande para muitos outros campos. Então, isso faz com que eu tenha uma outra interação com o meio que eu vivo também. Eu quero destacar aqui a atitude da Dona Ivone. Você vê que ela começou ali de forma despretensiosa, né? Plantando cebolinha, salsinha, manjericão, erva cidreira, o boldo. Quer dizer, com uma simples ação da parte dela, uma ação individual, ela estendeu isso para o coletivo. Ela pensou no coletivo, ela pensou no bem comum, ela pensou que poderia estender isso para outras pessoas. E tanto que o condomínio acabou adotando essa prática, né? E eu acho que a nova era ela tem um pouco disso mesmo, de você olhar para o outro, ver que você não está sozinho, né? Então isso é que é importante. Tá de parabéns a Dona Ivone, gostei muito de ver essa decisão da senhora, essa ação tão bonita. Parabéns, viu, Dona Ivone? Fica aí a dica, né? Se você quer ter mais natureza dentro de casa, uma pequena horta pode ser o primeiro passo. E o Notícias em Foco fica por aqui. Não se esqueça de acessar as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. E nós encerramos com uma apresentação do sexteto liderado pelo multi-instrumentista Filó Machado, no Festival São Paulo Choro em Jazz. Você fica com a interpretação da música Amar a Maria. Amar a Maria, ai bem que eu queria, nem que fosse por um dia. O amor de Maria, sonho e fantasia. Ah, mas como eu queria o amor de Maria. Mas a Maria não estava nem aí. A Maria é uma Maria, se ela estivesse fora de si. A Maria é uma Maria, se ela estivesse fora de si. Amar a Maria, ai bem que eu queria, nem que fosse por um dia. O amor de Maria, sonho e fantasia. Ah, mas como eu queria o amor de Maria. Oh, mas a Maria não estava nem aí. A Maria é uma Maria, se ela estivesse fora de si. A Maria é uma Maria, se ela estivesse fora de si. Mas a Maria não estava nem aí. A Maria é uma Maria, se ela estivesse fora de si. A Maria é uma Maria, se ela